Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à pregação expositiva no livro de Mateus, o Evangelho segundo o evangelista Mateus. Já abram as suas Bíblias no capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 11, onde o nosso Senhor e Salvador, aquele que é e que irá de vir, o Alfa, o Ômega, foi tentado pelo tentador no deserto. Meus irmãos, eu vou prestar conta de cada palavra que eu disser aqui hoje para vocês, porque eu não estou falando palavras humanas e nem de homens, eu estou tentando ao máximo, me esforçando ao máximo, para tentar transmitir aquilo que Deus tem para vocês. Então, portanto, eu vou prestar conta de cada palavra que eu disser aqui diante de Deus. Cada palavra errada eu vou prestar conta, e cada palavra certa eu também vou prestar conta. Então eu não tenho medo do julgamento de homens, eu tenho medo do julgamento de Deus. Eu não temo os seres humanos que matam somente a carne, eu temo a Deus, que pode levar tanto a carne quanto o espírito para o inferno. É Ele que eu temo. Então eu vou prestar conta, eu não estou me importando com o que vocês pensam da pregação que eu vou trazer aqui. Eu me preparei para tentar agradar ao Senhor, o Deus dos exércitos, e não vocês. Então, portanto, me acompanhem nessa leitura. Mateus 4, do 1 ao 11, a tentação de Jesus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Oremos. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, leve essa oração ao Pai. Deus, ilumina-me agora, Deus, a mim e a sua igreja, a entender aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo, que o seu Santo Espírito agora nos dê o discernimento, a iluminação e o entendimento correto da Santa Sagrada Escritura que é sua. Nos ajuda, Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, logo após o batismo de Jesus Cristo, por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele no formato de pomba. E Deus o Pai diz, aqui está o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Meus irmãos, Deus, desde Gênesis, desde o início do universo, desde a criação, Deus criou os seres humanos. E os seres humanos caíram em Adão, pela desobediência de um homem, de Adão, os seres humanos caíram. Nós pecamos em Adão. Nós ofendemos a santidade de Deus e não fazemos nada além disso, ofender todo dia a santidade de Deus. Estamos depravados totalmente. Não há reconciliação com Deus através de nós mesmos. É impossível o ser humano ter um acesso ao Pai. Isso desde Gênesis, desde o início da humanidade. Todos se desviaram, todos são maus. Nós somos maus, nós somos seres humanos depravados. Nós não queremos Deus e Deus sabe isso. E desde o Gênesis, Deus vem preparando um povo, uma nação. Deus vem orientando a sua criação para esse dia, para esse maravilhoso dia. Deus preparou a humanidade progressivamente. Deus ensinou os seres humanos de forma progressiva, passo a passo, dentro da sua soberana vontade. Preparou os seres humanos para esse grandioso dia. Um dia maravilhoso. O dia que o Salvador do mundo, aquele que traria a reconciliação dos seres humanos caídos, depravados totalmente, maus, que expulsam Deus do jardim todos os dias com a sua desobediência. É isso que nós fazemos. Nós dizemos não a Deus todos os dias. Para esse dia, para essa reconciliação, para esse magnífico dia,
Deus preparou o seu filho. E chegou o dia que seria possível nós termos paz com Deus, reconciliação com Deus, vida eterna. Sairíamos da morte para a vida eterna. E esse foi o início do ministério de Cristo, de Jesus, do Salvador, do Messias. Ele foi batizado no Rio Jordão. Então o Espírito Santo desceu sobre ele em formato de pomba. E houve uma grande voz, uma maravilhosa voz, a maior e mais magnífica voz vinda dos céus, que disse: este é o meu filho amado, eu amo. Este é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, é aquele que eu enviei para salvar os pecadores dos galidões do inferno. Ele vai trazer a reconciliação dos seres humanos com Deus. E antes de ele começar o seu ministério, teve uma prova, uma tentação. Ele foi levado, o texto diz, logo após Jesus ser batizado por João Batista, o que o texto vai dizer para nós? Que ele foi levado pelo Espírito Santo. Verso 1 e 3. Em seguida, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Antes de Jesus começar a anunciar a mensagem de salvação, do arrependimento de pecados, ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. Quem conduziu Jesus ao deserto? Deus, o Espírito Santo, conduziu Jesus ao deserto. Mas quem é o autor da tentação? Quem tentou o Filho de Deus? O diabo. O tentador. Tentação, tentador, no sentido original da palavra grega, prestem muita atenção nisso. Não esqueçam disso. Tentação e o tentador, no sentido original do texto, é aquele que induz a prática do mal. Aquele que induz os seres humanos a desobedecer a Deus, a transgredir a lei perfeita de Deus. Tentação e tentador significa isso. O tentador é aquele que nos induz a fazer tudo aquilo que Deus odeia e abomina. Ele é o tentador. Diabo, no grego, no original, significa caluniador. Tem outro nome, Satanás, o adversário. E tem um nome que o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado disse que é o nome dele. O Deus desta era, deste século, o Deus desse mundo. O Deus que governa este mundo. Foi Jesus Cristo que disse isso, não sou eu que estou dizendo. Então nunca se esqueçam disso, amada igreja de Cristo. Tentação, o tentador, ele induz os seres humanos a desobedecerem, a transgredirem a lei de Deus. E Jesus Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo do deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás vai tentar induzir o Filho do Deus Altíssimo a transgredir a lei de Deus. Prestem atenção. Jesus está há muito tempo, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, cansado, no deserto, provavelmente de Jericó. Nessa região, de dia é muito calor, de noite é muito frio. E ele está lá, o Filho de Deus, o Jesus homem. Não se esqueçam disso, estamos falando do Jesus 100% homem aqui, com fome, com frio, com sede, fraco, destruído fisicamente, quase derrotado fisicamente. O Jesus fraco, morrendo de fome. Quem ficou 2, 3 dias sem comer, sem beber, num deserto onde a temperatura de dia é muito alta e de noite é muito gelada. É dessa maneira que o tentador, aquele que tenta induzir a desobediência da lei, pega o Cristo. O covarde tentador, o covarde diabo, vê o Filho de Deus nas piores condições possíveis e imagináveis, que nós não suportaríamos nem um segundo. Lá está Jesus, para ser tentado pelo diabo. Com fome, com sede, com frio, confuso. Seres humanos sentem isso. Estamos falando do Jesus 100% homem aqui. E qual é a primeira tentação? Satanás, o adversário, diz a Jesus:
Satisfaça a sua necessidade humana. Você tem este poder. Você é o Filho de Deus. Transforme essas pedras em pães. Satanás não tinha dúvida, o tentador não tinha nenhuma dúvida de que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Ele está tentando induzi-lo a transgredir a lei de Deus. Você tem esse poder, você está com fome, olhem essas pedras, transforme-as em pão. Você pode fazer isso. E o que Jesus responde ao tentador? As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus cita a Sagrada Escritura, Deuteronômio 8:3, na versão da Septuaginta. Nas próximas EBDs, nós vamos aprender sobre a Septuaginta. Ele cita a palavra de Deus. Vamos lembrar, meus irmãos, que a tentação foi real e literal. O Jesus 100% homem, que sente as mesmas coisas que nós seres humanos sentimos. Fome, frio, sede, dor, dúvidas. Estava morrendo de fome, de sede. E o diabo utiliza de um elemento físico, de uma fraqueza física, para tentar induzir Jesus a transgredir a lei de Deus. Não vamos esquecer que nós transgredimos a lei de Deus todos os dias, toda hora, todo momento, desde a queda de Adão. Então, o diabo ele usa esse elemento físico para tentar induzir Jesus a transgredir a lei de Deus. O covarde tentador, vendo Jesus fraco, com fome, tenta induzi-lo a ele fazer um milagre, a ele usar o seu poder de forma egoísta, somente para satisfazer o desejo da carne. É isso que o tentador tenta fazer. Satisfaça o teu desejo carnal. Transforme essas pedras em pães. Você é o Filho de Deus, você tem esse poder. Aonde nós podemos relembrar um ato desse no curso da história humana? Adão e Eva. Porém, Adão e Eva estavam no jardim de Deus. Se compararmos as condições de Adão e Eva com as condições do Filho de Deus, de Jesus, não tem como comparar. Jesus estava numa condição muito degradável. Adão estava no jardim de Deus. E o que o tentador fez? Induziu Adão e Eva a transgredirem a lei de Deus. E o que Adão fez? Transgrediu a lei de Deus. Desobedeceu a ordem do Senhor e comeu o fruto proibido e morreu espiritualmente, fisicamente, e não morreu eternamente, porque Adão é um eleito do Senhor. Mas aquele que morre sem crer em Jesus Cristo, vive sem crer, já está morto espiritualmente. Se morrer fisicamente sem crer, vai morrer eternamente. Quem mais no curso da história? O povo que Deus preparou progressivamente para esse dia. O povo murmurento, reclamão, o povo hebreu, o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus, para que desse povo surgisse o Filho de Deus, o Messias. Murmurou no deserto. Saudade dos melões do Egito. E Deus mandou o maná, o alimento. Maná, 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 não tem carne. O povo transgrediu a lei de Deus todo momento no deserto. Porém, o Messias, o Cristo ungido, o Filho de Deus, não transgrediu. O alimento mais importante é o espiritual. A sua palavra provê todas as necessidades humanas. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Mais uma prova de que a Santa Sagrada Escritura não são palavras de homens, mas sim a palavra de Deus. Adão foi derrotado pelo caluniador. Os seres humanos, nós seres humanos, somos derrotados diariamente pelo caluniador. Porém, Jesus enfrentou a mesma tentação, mas de uma forma muito mais difícil que nós e que Adão. Com fome, sede e frio, não foi derrotado. Pelo contrário, derrotou o caluniador na primeira tentação. Segunda tentação. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra.
caluniador, o que ele diz aqui? Ele diz, você é o filho de Deus, prove isso. Através de uma ação sobrenatural, faça um milagre egoísta que prove o poder sobrenatural de Deus. Você tem esse poder, você é o filho de Deus. Nos prove ao mundo. O diabo, ele cita Salmos 91, do verso 11 ao 12. Ele cita a Escritura Sagrada para tentar induzir Jesus à desobediência ao Pai. E essa citação nos prova que era o Jesus humano sendo tentado, porque essa citação, Deus permitiu que estivesse escrito na sua palavra, essa citação, ela é dirigida a seres humanos. Essa citação não é dirigida a seres celestiais. Essa citação que Satanás usa, ela foi dirigida aos seres humanos. Então, ela está sendo dirigida ao Jesus humano. Então, mostra que é o Jesus humano sendo tentado. Assim como nós, né? Com os mesmos desejos que nós temos em relação às necessidades físicas e às dores. E o que Jesus respondeu? As Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Ele cita Deuteronômio 6,16. Veja que interessante. A citação que Jesus faz da palavra de Deus. Aonde nós vemos o povo colocando à prova Deus? Nós não colocamos Deus à prova todas as horas. Puxa vida, Deus, por quê? Faz isso, faz aquilo. Mostra o seu milagre, a sua ação sobrenatural, para que a gente creia. Nós fazemos isso todo dia, queremos que chova milagres do céu. Onde nós temos isso? O povo provando, colocando Deus à prova. No mesmo deserto, em um deserto. Né? Não necessariamente neste deserto, mas em um deserto. Êxodo 17, do 1 ao 3, o povo reclamou no deserto, colocando Deus à prova, querendo uma confirmação sobrenatural de que Deus estava com eles. Olha o que diz o texto. Não precisa ler. Por ordem do Senhor, toda a humanidade de Israel partiu ao deserto de Sin e andou de um lugar para o outro. Por fim, acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu, dê-nos água para beber. Moisés retrucou, por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar-nos de sede? Nossos filhos e a nossos animais? O povo forte tinha força para reclamar. Murmurando no deserto. Uma necessidade física. E o que aconteceu? Houve uma ação sobrenatural de Deus. Saiu água da rocha e o povo bebeu. E nós queremos ver a ação sobrenatural, os milagres, as montanhas mudando de lugar para ter uma prova da existência de Deus. Jesus, o ser humano, não foi derrotado por Satanás como nós somos e o povo foi derrotado no deserto. Ele cita a Escritura Sagrada. A palavra de Deus diz, não ponha Deus à prova. A concupiscência, o desejo carnal, faz com que a gente ponha Deus à prova todos os dias. O desejo de ver manifestações sobrenaturais, de ver a provisão de Deus de forma sobrenatural, faz com que o diabo nos derrote diariamente. Calma, gente, a pregação ainda tem muita coisa. O diabo é derrotado. Calma aí. Estou contextualizando aqui. Jesus foi tentado da mesma forma, porém foi obediente ao Pai. Jesus derrotou o covarde caluniador, novamente, estando em piores condições que o povo no deserto e que nós. Era mais propício Jesus humano cair. Ah, mas ele era Deus. Estamos falando de Jesus 100% homem aqui. Ele não utilizou o seu poder divino para ser forte nesse momento. Terceira e última tentação. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Como é lindo o reino de Satanás e a sua glória. Não está escrito na Bíblia, isso é um comentário meu. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Aqui nós temos a natureza daquele que tenta, do diabo, do tentador. O Deus deste mundo. João 12:31 diz, chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante desse mundo será expulso. Jesus Cristo predizendo a sua morte na cruz aos seus discípulos. Chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso. Está se referindo a Satanás. João 14:30, não posso continuar a falar com vocês por muito tempo,
Pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e faço tudo o que o Pai mandar. Mais uma evidência. Jesus dizendo a natureza do caluniador, do difamador, do adversário de Deus, o Deus desse mundo. 2 Coríntios 4:4, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Paulo falando à igreja de Corinto sobre aqueles que são cegos, cegados pelo Deus desse mundo. O caluniador tenta induzir Jesus à vontade humana. Ele tenta Jesus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim para Jesus: você é o Messias. Vamos, venha comigo, vamos governar o mundo de forma terrena. Sente no trono material, no trono político. É esse o Messias que nós queremos. O Messias que trará paz mundana ao mundo, libertação terrena e material para o seu povo. É isso que Satanás está dizendo. Venha, venha, vamos ser parceiros, o mundo é meu. O sistema político é meu, tudo é meu nesse mundo. Venha, Messias, você é o Messias, você é o Filho de Deus. Vamos governar o mundo eternamente. De forma política terrena, material, egoísta. Sente no trono, reconstrua o templo, traga as ovelhas perdidas da casa de Israel. Una todas as nações à paz mundana. Reine somente na terra. E a resposta: saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Ele cita Deuteronômio 6,13. A palavra de Deus. O povo que rejeitou o Cristo, o povo hebreu, eles esperam até hoje o Messias político. Eles querem um Messias que reúna o povo em Jerusalém, que reconstrua o templo, que traga paz mundana. E nós vemos na palavra de Deus que Jesus diz, eu não lhes dou a paz que o mundo dá. A paz que Jesus nos dá é diferente da paz do mundo. O povo hebreu, os judeus que não creem que Jesus é o Messias, eles aguardam o Messias político, o Messias terreno, o Messias que vai sentar num trono como esse aqui, ó, um trono de madeira, um trono de ouro, e que vai governar o mundo de forma terrena. E quem é o Deus desse mundo? Quem é o dono, governante desse mundo terreno, material, egoísta? É o Satanás, é aquele que tenta nos induzir, ele nos induz a cometer a transgressão, a transgredir a lei de Deus. Será que é verdade que nós queremos um Messias político, um Messias terreno? Aonde que está a palavra de Deus que diz isso? Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus. Ser humano falando igual o Satanás aqui, né? Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo, ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era o Filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Jesus está pregado na cruz, meus irmãos. Jesus está tentando respirar, com os cravos nos pés, se levantando, e as suas costas estão totalmente chicoteadas e sangrando. Ele está arrastando as costas para tentar respirar um pouco ali. E olha o que nós, seres humanos, dizemos para ele. Cadê a paz? Cadê o templo? Cadê a perfeição na terra? Você não disse que era o Filho de Deus? Por que há tanto sofrimento? Por que há tanta morte? Por que os governos nos enganam? Por que cobram altos impostos? Por que César nos humilha e arranca o nosso dinheiro? O Messias não era o Messias que ia nos libertar de tudo isso? Desça da cruz. E nós vamos crer. É notório que os seres humanos foram derrotados por Satanás. Adão foi derrotado por Satanás. Mas Jesus é o Cristo, é o verdadeiro Messias, é o Filho do Deus vivo, que derrotou o caluniador, o insignificante e covarde caluniador.
João 18:36, Jesus conversando com uma autoridade política, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ele estava prestes a ser pregado na cruz aqui. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores viriam para me salvar. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Jesus Cristo, ele está no deserto, sendo tentado pelo caluniador. Satanás está tentando fazer de tudo para induzi-lo a transgredir a lei de Deus. E em nenhum momento ele transgride, porque ele é o Filho perfeito de Deus, ele é o Messias, ele não transgrediu em nenhum momento a lei de Deus. Não transgrediu. Ao contrário de Adão e ao contrário de nós, que transgredimos todos os dias a lei de Deus. Por isso nós merecemos um inferno. Porque Deus não compactua com aqueles que transgridem a sua lei. Deus não compactua com aqueles que cometem pecados terríveis. E nós fazemos só isso. Só cometer pecados terríveis. Eu não preciso dizer isso para provar para vocês que vocês são pecadores e que eu sou pecador. Analise a sua consciência e os seus pensamentos. Se vocês conseguissem ler o meu pensamento durante 1 minuto, vocês iam ver que eu sou pior que Hitler. Coitado dele. É um santo em vista de mim. E Deus sabe todos os meus pensamentos. E eu mereço o inferno por causa disso. Porém, o Filho de Deus, o Messias, foi tentado e não transgrediu em nenhum momento a lei de Deus. Ele é o Messias. Ele tem autoridade para pregar o Evangelho, para anunciar a boa obra. E depois disso, ele vai começar o anúncio do Evangelho. Ele não foi para o deserto não, será que é ou será que não é o Messias? É o Messias, é o Filho do Deus vivo. Ele foi para o deserto para nos mostrar que só é possível reconciliação e salvação através da fé nele. Porque nós transgredimos a lei de Deus, as nossas obras são incapazes de nos reconciliar com Deus. Por isso que a salvação só é possível através da fé, naquele que nunca transgrediu a lei de Deus em nenhum momento, que venceu e derrotou o diabo, o inimigo, o caluniador. Então, como crentes em Jesus Cristo, como pessoas que creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, como nós devemos viver? Cristão, a palavra cristão, significa imitadores de Cristo. Então nós temos que pegar esse texto e ver como Cristo se portou diante do tentador e tentar ao máximo imitá-lo. Filipenses 2:4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Olha o caluniador querendo que Jesus fizesse milagres egoístas. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, a palavra que está dizendo. Mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Foi o Jesus humano tentado no deserto. E vivendo a vida comum de um ser humano. E foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Nunca, em nenhum momento, transgrediu a lei do Senhor. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, aleluia. E pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus é o Cristo, é o Senhor, para toda a glória de Deus o Pai. Efésios 6, do 10 ao 18. Para terminar, tornam-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Nós somos eleitos? Somos eleitos. Mas precisamos continuar firme contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos e autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. A nossa luta não é material, a nossa luta é espiritual. Jesus travou uma luta espiritual no deserto. Nós achamos que o mundo material é o mundo real. Nós nos enganamos.
A nossa guerra, a nossa luta é espiritual. Nós não vamos conseguir vencer o tentador se nós não imitarmos a Cristo. Não vamos. O tentador, ele nos induz a cometer erros, a transgredir a lei de Deus. Quando? Toda hora. Se até o próprio Filho de Deus, ele foi tentado pelo tentador, quanto mais nós. Se Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, Satanás foi até ele e tentou induzi-lo ao erro, imagine eu e você, o que ele não faz todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto, todo segundo. Temos o selo do Espírito Santo, eu creio nisso. Mas o diabo está ao redor de nós, por perto, nos tentando induzir a transgredir a lei de Deus todo momento. Então, como cristãos, nós cremos que Jesus Cristo é o Messias. E por que ele não transgrediu a lei? Porque ele é o Filho ungido de Deus e ele nunca cometeu nenhum pecado. Por isso que a salvação só é possível através da fé nele. Através da fé na obra dele. É impossível a gente se reconciliar com Deus por meio de nós mesmos. Não tem como, é impossível. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus Cristo nunca transgrediu a lei de Deus, ele obedeceu. Por isso que o sangue dele tem poder para nos lavar do nosso pecado. Ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago na cruz. Então, como cristãos, como imitadores de Cristo, nós devemos viver como Cristo viveu. Jesus Cristo era um homem de oração, era um ser humano que jejuava, era um ser humano que a vida dele inteira foi obediente ao Pai, em tudo que ele fez. É impossível nós sermos obedientes em tudo, mas nós devemos tentar, ao máximo. É isso que é ser imitador de Cristo. Porque o tentador, ele engana, se possível, até os eleitos do Senhor. E não pense que por nós estarmos selados com o Espírito Santo, por nós sermos os eleitos antes da fundação do mundo, que o tentador ele não fica ao redor, ao derredor aqui, tentando nos induzir ao erro. Ele fica. Então o que nós devemos fazer para vencer o inimigo? Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger dos dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada, que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Isso Paulo está orientando a igreja, como nós devemos viver. Se revestir de toda a armadura cristã para vencer as armadilhas do inimigo. Jesus venceu se revestindo de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Como cristãos, como crentes, como igreja de Jesus Cristo, que cremos no Senhor Jesus Cristo, devemos sim conhecer a sua palavra e tentar imitar a Cristo ao máximo possível. Você que não crê em Cristo, você que não crê que o Messias que Jesus é o Messias, isso é uma pena. Porque só há um caminho para a reconciliação com Deus e é através de Jesus Cristo. Hebreus 4, do 14 ao 16. Nós estamos fazendo aplicações agora. Portanto, fiquem firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender a nossa fraqueza. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Durante a sua vida na terra, versículo 7 do 5, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte. As suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus, embora
fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Depois de ser aperfeiçoado, se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Se existe um caminho para Deus, o único caminho é Jesus Cristo, porque ele foi tentado no deserto, ele foi induzido a transgredir a lei de Deus, e em nenhum momento ele transgrediu a lei de Deus. E Deus exige de toda a sua criação, de todos os seres humanos, obediência perfeita à lei dele. Isso é impossível aos seres humanos. Nós não conseguimos obedecer à lei de Deus, porque nós estamos mortos, nascemos mortos em pecados, em nossos delitos. Mas Jesus, o Filho de Deus, obedeceu a Deus em toda a sua vida, desde o nascimento até a sua morte de cruz. Por isso o sangue dele tem poder para nos perdoar dos nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Então, se você não crê que ele é o Filho de Deus, que pena, você está caminhando de passos largos para o inferno. E se você morrer sem essa fé, você vai agonizar eternamente no fogo do inferno, longe da presença gloriosa de Deus. Mas se você crê que ele é o Filho de Deus, o ungido do Senhor, aleluia, glórias a Deus, nossos pecados são perdoados e jogados no mar do esquecimento. Para quê? Para que a gente viva para as boas obras que Deus preparou de antemão, imitadores de Cristo, olhando para Cristo e tentando viver ao máximo como ele viveu, venceu o inimigo. Nós não vamos ter esse poder que Cristo tem, mas ele nos ensina como nós temos, como nós podemos vencer o inimigo, nos revestindo de toda a armadura cristã, imitando a ele. Por isso que só há um caminho para Deus, porque Deus exige perfeita obediência à sua lei. Quem aqui pode dizer que obedece à lei de Deus perfeitamente? Quem no mundo, nascido, que já morreu, que vai nascer, tem a audácia de dizer que consegue cumprir toda a lei de Deus? Ninguém. Então, o único caminho é a ira de Deus. Sobre a humanidade recai a ira de Deus. Por isso que Jesus Cristo, por isso que Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou o seu Filho amado. Por isso, porque ele nos ama. Aí está o amor de Deus. Não duvidem do amor de Deus. Ele permitiu que nós tenhamos reconciliação com o Pai, sabendo o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós falamos. Nós não amamos o nosso inimigo, nós queremos que o nosso inimigo morra. Jesus Cristo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós temos preguiça de orar, nós temos preguiça de servir. Jesus Cristo, nas piores condições, foi tentado. Com fome, com sede, com frio no deserto, sem ninguém, só ele, Deus, o Pai. E o tentador chegou, tentando induzi-lo ao erro, ele não pecou. Nós somos fracos, mas Jesus Cristo é forte. Por isso nós devemos se agarrar a ele, tentar obedecer ao máximo os seus mandamentos. O Deus desse mundo cegou as pessoas, por isso que elas não creem. Mas aqueles que creem não podem vacilar. Vamos nos revestir da armadura cristã. O pastor Henrique está pregando sobre Efésios. Se eu não me engano, ele está no 4, vai iniciar o 5. Então ele vai nos mostrar de forma expositiva esse texto também. Todos os dias, na hora que acordamos, a hora que dormimos, nós precisamos nos revestir da nossa armadura cristã. Uma coisa que me marcou muito, que o pastor falou no último culto, e que tem que constranger todos aqueles que declaram fé em Cristo. Toda vez que a gente comete um pecado, a gente tem que lembrar que foi por causa desse pecado que Jesus sofreu na cruz. Então não devemos dar risada disso. Como ele falou, lembrar do pecado, que legal, aquela época lá. Foi por causa desse pecado que ele sofreu torturas e dores e chorou sangue. Para permitir que a gente tenha reconciliação com ele, gente. Então vamos nos revestir da armadura cristã. Vamos pregar o evangelho. Depois disso, o Filho de Deus começou a anunciar o evangelho. A boa notícia de reconciliação. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele obedeceu a lei todinha de Deus. E que você que não crê em Cristo, a minha oração é: o Espírito Santo te constrange, te convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque aquele que morre não crendo em Cristo, morre eternamente. E Jesus Cristo disse, na ressurreição de Lázaro: aquele que vive crendo em mim nunca morrerá. E aquele que morre crendo em mim viverá. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua santa, sagrada escritura. Ela é a sua palavra, da primeira até a última. Não há mentira, não há falsidade. Ela é a verdade. E o Senhor decidiu, Pai,
guardar a sua memória, as suas lembranças, de forma escrita na Bíblia. E a gente pode ter acesso a isso, ao plano progressivo do Senhor de salvação para toda a humanidade, para todos aqueles eleitos do Senhor que creem em Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Que palavras nós vamos dizer para te agradecer? Que adjetivo há aqui em nós agora, Pai? Para te agradecer por tão grande salvação, o Senhor conhece tudo que nós pensamos, falamos e fazemos. E mesmo assim o Senhor foi ao madeiro e derramou seu sangue para que, através desse sangue limpo, puro e perfeito, a gente possa ter o perdão e a reconciliação com o Senhor. Nos ajuda todo dia, Espírito Santo do Senhor, a nos revestirmos da armadura cristã, a sermos imitadores de Cristo. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. E nós precisamos tentar imitar o Senhor. O Senhor derrotou Satanás e o Senhor nos ensina a derrotá-lo todos os dias. Nos ajuda, Deus, a anunciar esta mensagem para que o Senhor acrescente à sua igreja todos aqueles que estão sendo salvos pelo Senhor e convencidos pelo Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, Pai, e nos ensina a ser submisso ao Senhor em todos os momentos. E a temer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, para honra e glória tua, em nome do Senhor Jesus. Amém.